Aleluia. Amém. Quem está feliz por estar aqui essa noite? Aleluia. Eu também estou muito feliz por estar aqui. Me sinto em casa, viu, gente? Me sinto em casa. Tenho muitos amigos aqui, muitos pastores que são amigos, irmãos, né? De congregação que a gente se encontra por aí. É uma bênção, viu? Uma bênção. Eu tenho um pezinho assim na quadrangular, gente, que vocês não têm ideia, viu? Muito bom. Agradeço ao pastor Miguel. Parabéns, viu? Parabéns pela filhota. Eu só peço a Deus, que a minha esposa não tenha esse refluxo aí. Pelo amor de Deus, Luciene, por favor, minha esposa Luciene, se coloca em pé, meu amor. Ela está aqui. Para quem não conhece, a mulher da minha vida. Eu só peço que não tenha refluxo, gente, entende ou não? Pelo amor de Deus. Agradeço o pastor Fábio também, né? Em nome de Jesus, ele já está melhor, já está curado. Amém? Você concorda aí? Amém. Pastor Miguel falou para mim, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou pastor e não sou um pastor de uma igreja, eu sou um pastor auxiliar. Hoje nós estamos auxiliando na Igreja Batista Redenção, a Nova Batista Redenção lá de Sumaré. Lá nós coordenamos, ajudamos o pastor Marcos Lima. Aqui em Americana nós temos um trabalho com famílias. E também eu sou psicólogo, eu sou formado e pós-graduado em psicologia. E na psicologia Deus tem me capacitado, tem me dado ferramentas para ajudar pastores, líderes e muitas pessoas que me procuram aí semanalmente. Então para mim é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar aqui e falar de um tema tão importante, que é o tema que nós vamos falar aqui essa noite. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Quem aqui é pastor ou líder de alguma área da igreja, levanta a mão. Só para mim ter uma ideia, por favor, levanta. A maioria mesmo, né? A maioria aqui então são pastores e líderes. Eu estive ministrando sobre esse tema há alguns dias atrás na igreja da Quadrangular Hall, o pastor Caetano aqui, um grande amigo meu, e nós falamos esse tema voltado para a igreja, e agora nós vamos falar voltado para a liderança. Os irmãos da Quadrangular Hall que me perdoem, tem irmão que vai ouvir a terceira vez, né? Porque lá eu ministrei 2 vezes, a terceira vez, né? Meu Deus, é bênção demais, né? Deus fala uma vez, se Deus fala a segunda vez, agora Deus falando a terceira, alguma coisa aí tem, hein? Pelo amor de Deus. Bem, eu quero falar sobre gestão de valores. Eu quero falar sobre valores. Talvez você esteja se perguntando, o que é isso que ele vai falar? Será que ele vai falar sobre finanças, sobre dinheiro? Não, não é sobre dinheiro. Eu quero estar falando sobre algo que é extremamente importante para a igreja, principalmente nos dias atuais, principalmente na realidade que nós estamos vivendo hoje. Quem percebeu que nós estamos vivendo num tempo com muito aquecido, com muita raiva, um tempo com muitos sentimentos aflorados? Você já percebeu isso já? Sim ou não? Percebeu? Percebeu que as pessoas estão se degladiando, as pessoas estão brigando umas com as outras, na internet pelo menos, né? As famílias estão divididas. Eu acredito que nunca, num tempo da história, nunca teve tanto ódio quanto os dias de hoje. É muito ódio, é muita raiva. Em todo lugar a gente vê muita raiva, muito ódio. Quem tem aqui Facebook, quem tem aqui Instagram, quem tem aqui TikTok, entra e você vai ver pessoas brigando, pessoas discutindo. Não é assim? Sim ou não? Por que de tudo isso? Você já parou para pensar ou não? Por quê? O que está acontecendo para gerar tanta raiva e tanto ódio? Bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui. E é algo extremamente importante para você que é pastor, para você que é líder, para você poder compreender e para você poder conduzir, primeiro, a sua casa
Segundo, o seu ministério, a sua igreja, a área que você atua dentro da igreja. O que são valores? O que são valores? Por que eu preciso saber disso? Bem, os valores, eles são leis internas. Vou explicar melhor para você. Para que uma sociedade esteja organizada, ela precisa de leis, sim ou não? Para que o trânsito esteja organizado, ele precisa de leis, sim ou não? Para que o ser humano esteja organizado, ele precisa de valores, que são as leis internas. Valores são significados que nós aprendemos no decorrer da vida, e isso acaba se tornando aquilo que conduz a nossa vida, as nossas decisões. Às vezes, inconscientemente, você decide baseado em quê? No valor que você tem, nos valores que você tem. Até aqui está fazendo sentido para você? Sim ou não? Está dando para entender? Então os valores, eles servem para quê? Para organizar a vida de uma pessoa. Agora, tem um efeito. Quando um valor é contrariado, imagine que um valor seja contrariado. Ele gera um sentimento. Ele gera um desconforto. E o sentimento predominante, quando um valor é contrariado, esse sentimento é a raiva. Você quer ver só? Vamos pensar na lei de trânsito. Imagine que você está parado num semáforo vermelho, e passa alguém e desrespeita o sinal vermelho. Ele infringe uma lei. O que é que você sente dessa pessoa que infringiu a lei automaticamente? Raiva, não é? Você já reparou nisso já? Se a pessoa passa o sinal vermelho ou ela desobedece alguma lei de trânsito perto de você, o que é que você sente? Raiva. A não ser que seja você a pessoa que... aí você não vai sentir raiva. Mas você vai gerar raiva em quem? No outro. Toda quebra de lei gera raiva. Agora, o que acontece? Nós adquirimos os valores no decorrer da nossa vida, certo? E quando alguém contraria um valor pessoal nosso, qual é o sentimento que a gente sente? A raiva. Você sabia? Eu não sabia disso. Alguns anos atrás, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu descobri o maior motivo de divórcio no mundo é em virtude de valores. Por quê? Porque o marido, ele se casa, né, com a sua esposa, ele carrega os seus valores e ela os valores dela. Quando eles começam a conviver juntos, o que acontece? Começa a haver entre eles uma divergência enorme de valores. Por exemplo, organização. Um valoriza muito a organização, o outro não. E aí o que gera entre os dois? Raiva. Você quer ver só? Eu vejo lá em casa. Eu valorizo muito a pontualidade. Agora eu tenho 2 mulheres em casa. A minha filha não está aqui, mas a minha filha tem 14 anos. E elas valorizam o quê? A pontualidade igual eu? Elas valorizam também a pontualidade. Mas mais do que a pontualidade, o que elas valorizam? A estética. E aí, fica lá vamos gente, pelo amor de Deus, vamos perder a hora, não é assim? Não é? Isso é o quê? Um conflito de valores. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Quando eles começam a educar os filhos, começa a haver entre eles uma série de divergência de valores. E aí o que acontece? Gera raiva. O que está acontecendo no nosso mundo hoje?
Então, saindo da família, vamos para o mundo. O que está acontecendo no mundo hoje? Uma divergência enorme de valores. Antigamente, as pessoas, elas tinham praticamente valores, eu não digo iguais, mas muito semelhantes. As pessoas gostavam das mesmas coisas, as pessoas tinham os mesmos gostos, as pessoas conviviam nos mesmos lugares. Se você ir para a década de 80, de 90, a maioria das famílias, elas passavam tempo onde? Na frente da TV, não era assim? Nos horários que não estavam trabalhando, estavam onde? Na frente da TV. E a TV, como um formador de valores, multiplicava tudo aquilo. E, inclusive, a igreja combateu muito a TV nessa época, não é? Só que todo mundo, praticamente ali, bebia dos mesmos valores. Agora, atualmente não é assim que acontece. Atualmente, existe uma diversidade muito grande de valores. Valores relacionados, por exemplo, à refeição, à comida. Existe hoje o veganismo, que não tinha antes, não é? Tem antes do veganismo, como chama o outro lá, vegetariano, agora tem o vegano, e agora tem mais alguns ainda que eu não sei o nome. Tem outras categorias. Olha só, são valores. Eu vi um tempo atrás um homossexual extremamente nervoso, porque chamaram ele de uma sigla que não era a sigla dele, porque tem uma monte de sigla, né? LGBT, não sei, papapá. E aí chamaram ele de uma coisa ali das siglas que não era dele, e ele ficou com muita raiva. Olha só, isso é valores. A política, direita, esquerda, é valores. E quando um apresenta um valor diferente do outro, o que é que gera? Raiva. Está dando para entender o que está acontecendo hoje no mundo, sim ou não? Agora, acontece no mundo, acontece dentro das casas, nas famílias? Sim, acontece nas famílias. Agora, acontece nas igrejas, sim ou não? Sim. Por isso que nós temos que falar sobre esse tema. Eu acho que esse encontro é extremamente importante e pertinente para isso, que nós estamos aqui na grande maioria falando para líderes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. Jonas 4. Jonas 4, eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11. Jonas 4, do 9 ao 11, diz assim: Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Até aí, fecha os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva e ela nos ensina, e ela nos instrui, e ela nos direciona, e ela nos faz pensar em nossa vida. Pai, e pela ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos sim, ó Deus, vencer, nós conseguimos sim aprumar segundo a tua vontade. E é por isso, e é para isso que nós estamos aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém. Bem,
O livro de Jonas você já conhece, a história você já conhece, não é? Deus deu a ele o quê? Uma missão, não é? Que era o quê? Pregar na cidade de Nínive. O que ele fez? Deus pediu para ele para um lado, ele foi para o outro, para o oposto. Ele fugiu da vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele, fugindo da vontade de Deus, resumindo, foi parar num barco, começou uma tempestade, os marinheiros do barco atiraram ele ao mar, depois de terem lançado sorte sobre quem deveriam atirar ao mar, atiraram ele no mar, aí veio um grande peixe, a gente supõe que seja uma baleia, mas nós não sabemos. Aí esse grande peixe vem, engole Jonas, ele passa 3 dias, 3 noites no estômago do peixe, e ali ele clama a Deus, e o peixe então vomita ele, e ele vai lá para Nínive, prega, e aí as pessoas ali, por incrível que pareça, porque aparentemente lendo esse livro, a gente percebe que ele prega com certo até desdém, mas as pessoas ali se arrependem. E depois ele vai até certo ponto, onde ele observava a cidade de longe, e aí acontece tudo o que eu disse aqui, né? Nasce uma planta, essa planta faz sombra à cabeça dele, ele se alegra com essa planta, porém Deus manda um bicho, o bicho come a planta, e ele fica extremamente mal por conta disso, desejando inclusive a morte. Esse é o resumo todo. Espero que eu não tenha pulado nenhuma parte do livro de Jonas. Agora, vamos analisar um pouco o que aconteceu. Por que Jonas fugiu da vontade de Deus? Por que Jonas se negou a priori a pregar em Nínive? Por que Jonas fugiu de lá? Conhecendo um pouco a cidade de Nínive, eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Olha só. Nínive era uma grande cidade, era uma das maiores cidades do mundo antigo, ela era a capital do domínio assírio, e era uma cidade pagã, uma cidade que tinha vários deuses inclusive. Lá era o centro de crime e violência, presta atenção, era uma cidade cheia de mentira, de rapina, de maldade, de violência, de assassinato, de roubos, de mentiras, de adultérios, de feitiçaria. O povo de Nínive torturavam os profetas que pregavam lá. Todo profeta que tinha um Deus monoteísta, ou seja, um único Deus, eles torturavam. Agora, olha que interessante, e só faziam isso? Não. O povo de Nínive era conhecido como um povo de ladrões, porque eles gostavam de invadir outros povos e despojar. Eles eram conhecidos como um povo sanguinário, porque eles cortavam os pés, as mãos, as orelhas e os narizes, e vazavam os olhos dos prisioneiros. Olha só quanta barbaridade que existia aqui. Eles faziam pirâmides com as cabeças dos prisioneiros, eles cortavam as cabeças e faziam pirâmides. Então esse povo era um povo terrível, 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 terrível. Eles adoravam muito o deus Dagon, que era metade homem e metade peixe. Todas essas maldades e atrocidades faziam esse povo, os ninivitas. Por outro lado, quem era Jonas? Jonas, ele era um profeta. Imagina só, quem era o profeta de Deus? Ele era o detentor da lei de Deus. Era ele que conhecia a verdade. Era ele que conhecia o verdadeiro Deus. Era ele que era descendente de uma raiz profética, de Abraão e assim por diante. Então, existia aqui um caso de quê? Provavelmente de muito orgulho de Jonas ser quem ele era. Ele sabia que era o Deus dele, o Deus de verdade. Ele sabia que ele fazia parte de um povo escolhido. Ele sabia tudo isso. E aí Deus vem para ele e fala assim, agora você vai pregar onde? Você vai pregar lá em Nínive. Onde? Em Nínive. Onde?
aquele povo faz todas essas atrocidades, onde aquele povo faz todas essas maldades, onde aquele povo mata profetas, preste atenção no que eu vou dizer. Aí começa um grande conflito de valores. Faz sentido? Começa um grande conflito, dá um nó na cabeça dele. E por isso ele foge. Por isso ele escolhe ir embora dali. Por isso ele escolhe ir para o outro lado. Porque aquele povo contrariava todos os valores que Jonas tinha. Quem está comigo aí? Faz sentido ou não? E ele prefere então, olha que interessante, ele prefere desobedecer a Deus do que contrariar os seus próprios valores. Isso nos faz pensar um pouco. Que tipo de valores nós, como igreja, temos hoje? Será que os nossos valores têm nos impedido de cumprir aquilo que o Senhor Jesus quer que a gente cumpra? Faz sentido ou não? Porque eu não tenho vontade nenhuma, às vezes, de pregar para alguns tipos de pessoas. Eu não tenho, às vezes, vontade nenhuma, porque eu sei que aquelas pessoas contrariam os meus valores. Está fazendo sentido ou não? Uma outra coisa que chama atenção nesse texto, sabe o quê? É que ele valoriza mais a planta que nasceu e estava fazendo sombra nele, do que 140 mil ninivitas, 140 mil pessoas que estavam lá. Os valores dele estavam distorcidos. Aí a gente para pensar e percebe o seguinte: será que nós também não estamos vivendo e ficando com valores distorcidos? Hoje é muito fácil de nós vermos pessoas que valorizam muito mais os animais do que as pessoas. Não é? Se a pessoa não fala aquilo que eu quero ouvir, então ela não serve para andar comigo. Eu passo a odiar a ela. Não é assim que a gente tem visto? Eu lembro que alguns anos atrás, nós tínhamos uma confecção de camisetas, e nós vendíamos vários tipos de camisetas, inclusive camisetas de série. Sabe série de TV? Sabe essas séries de TV? Jogo, game, série. Nós tínhamos camiseta de videogame, de série, enfim. E eu estava com a minha mãe, atendendo o balcão da loja, e apareceu uma moça, uma jovem, uma adolescente. E ela pediu uma camiseta de uma série chamada The Walking Dead. Quem se lembra dessa série? Eu lembro que ali, final de 2010, essas épocas assim, teve todo mundo falava disso, né? É uma série que tratava de zumbis, né? Quem se lembra disso? Lembra disso ou não? E a gente começou a conversar sobre a série, né? Porque ela estava comprando uma camiseta da série. E nós começamos a falar da série, e ela disse uma coisa que no dia, assim, eu dei muita risada, brinquei depois, claro que não na frente dela. Mas ela falou assim: eu acredito que um dia haverá uma invasão zumbi. Eu falei: oi? Eu acredito que um dia os zumbis, porque existe já não sei o que, um vírus, um não sei o que. Eu falei: quê? Explica melhor, fala mais sobre isso. E aí ela começou a contar: não, porque eu acho isso, eu acho aquilo e tal. E é lógico que depois que ela saiu da loja, eu dei muita risada com a minha mãe ainda. Eu falei: meu Deus, o que o diabo está fazendo na cabeça desse jovem? Porém, às vezes, nos dias de hoje, eu me pergunto: será que aquela moça não tinha razão? Sabe por quê? Porque
Os zumbis, eles queriam o quê? Devorar, não é? Eles não pensavam, eles não raciocinavam, eles queriam devorar, eles queriam engolir, eles queriam matar as pessoas, não era assim? Aquele que era diferente, que era vivo, que não era um vivo ou morto, ele queria destruir. A minha pergunta é: será que nós não estamos vivendo hoje no meio de uma geração de zumbis que perderam a capacidade de pensar e de raciocinar? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Entenda, o que nos diferencia dos animais, tirando obviamente o nosso espírito, porque o homem é espírito, o que nos diferencia dos animais é o quê? É a nossa forma de pensar. Você quer ver só? Até os animais têm emoções. Tem ou não tem? Cachorro não tem emoção? Você já viu o cachorro com raiva? Hã? Não. Quando ele faz, será que o seu não faz isso, não? Você já viu o cachorro feliz? Como que ele faz feliz? Quem aqui tem cachorro? Você chega em casa e ele faz festa. Se ele faz festa é porque você é um bom dono. Até um mau dono, o cachorro fica feliz. Fica ou não fica? Agora arruma um gato para você ver. O gato, ele te despreza. O gato, ele não está nem aí para você. Ele olha para você quando você chega e fala: chegou. Comida na tigela, por favor. Leite na tigela, por favor. Ele não está nem aí para você. Mas ele também tem emoção. O que nos diferencia dos animais é a nossa consciência. E a raiva tem roubado a capacidade das pessoas pensarem. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Você está conseguindo entender? Bem, baseado em toda essa introdução que eu fiz, nós temos que meditar em alguns pontos, e eu vou ser breve aqui nesses pontos. Por quê? Porque é extremamente importante que você saiba o que fazer com relação a isso. O que fazer com relação a valores? O que fazer com relação à igreja, à família? O que fazer com relação ao ministério? A primeira coisa que eu acho que é extremamente importante você saber é que você deve, olha aqui para mim, você deve saber com clareza quais são os seus valores. Você sabe me dizer quais são os seus valores? Sim ou não? Seja sincero. Nós temos que saber com clareza. Um monte de problema, Pastor Miguel, um monte de problema pode ser evitado quando eu sei quais são os meus valores. Você quer ver só? Eu já entrei em sociedade de empresa com pessoas que tinham valores diferentes dos meus. O que aconteceu no meio da sociedade? Raiva, briga, confusão. Por quê? Porque naquela época eu não sabia quais eram os meus valores. Eu não sabia, não tinha ideia. Eu vejo os cristãos se associando com pessoas que não têm absolutamente nenhum valor que ele tem. Aí eu pergunto, tem como dar certo? Não. Imagine que você valoriza a verdade. Você entra para trabalhar num lugar em que a pessoa pede para você mentir no telefone. O que é isso? Você começa a sentir raiva, você vai perdendo a energia, chega uma hora que você começa a ficar triste. Aquilo te suga, simplesmente porque você não fez uma comparação de valores. Quantos casais se casam sem saber qual é o valor do outro? Quais são seus próprios valores? Por quê? Porque precisa fazer o quê? Uma equalização de valores. Quantos casais se casam? E na primeira semana, às vezes, na segunda semana, tem um fight tão grande na casa, que quebra tudo. Raiva, o que é? Valores.
Às vezes o casal me procura e fala assim para mim, várias vezes aconteceu isso, inúmeras vezes, a esposa chegar, falar assim: você precisa dar um jeito no meu marido. Eu? Você precisa dar um jeito nele. Ele não quer ir à igreja. Eu falo: ah, é? Ele não quer ir à igreja? Ele começou com isso quando? Ai, ele sempre foi assim. Ah, ele sempre foi assim. Entendi. São valores. É possível você mudar os valores de uma pessoa quando ela não quer? Sim ou não? Nunca. Não é possível. É a lei dela. É a forma dela funcionar. É a forma dela se organizar. Você não vai conseguir mudar os valores dela. Tem uma coisa que eu falo que dói demais. Se você convive com uma pessoa que não tem os mesmos valores que o seu, aprenda a aceitar. É óbvio que, se não for possível, você não conviver mais com essa pessoa. Porque se você não aceitar que ela não tem os mesmos valores que você, a vida toda, por exemplo, se for uma sociedade, a vida toda nessa sociedade, você vai sentir raiva, você vai sentir desconforto e você vai começar a morrer aos poucos. Aceita. Aceitar não é concordar. Aceitar não é achar correto, achar certo. Aceitar é eliminar as expectativas daquela pessoa ser diferente, contrária ao que ela é. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Às vezes eu falo para a esposa: aceita o seu marido do jeito que ele é. Mas como? Eu não vou aceitar. Não tem outra alternativa. Quantos anos que você está lutando? Há tantos anos. Quantos anos que você está sofrendo? Tantos anos. Qual que é o sentimento que você tem? É raiva, é indignação. Às vezes a pessoa não dorme à noite, a pessoa está morrendo. Sabe por quê? Porque ela quer que o outro seja diferente. Aceita e ora. Se essa pessoa estiver disposta a passar por um processo para mudar valores, legal, vamos tentar. Agora, se ela não estiver, ora e aceita. Ela é assim. Talvez você esteja chocado com o que eu estou falando aqui. Mas é a verdade. É a verdade. Então você tem que saber quais são os seus valores. Quem está comigo aí? Presta atenção. Imagine que você está em cima de um alto de um prédio. Alto de um prédio. Você está no alto de um prédio. Como chama aquela parte do alto do prédio? Hã? Cobertura. Você está lá na cobertura do prédio. Imagine que na frente desse prédio tem um outro prédio. Esse outro prédio, ligando esses dois prédios, tem uma passarela. Imagine que seja uma passarela de 20 centímetros, 30 centímetros, uma régua, que liga os dois prédios. O prédio seja um edifício de 10 andares. Você para assim no parapeito do prédio, na parte, olha para baixo, sente aquele frio na barriga. Quem tem medo de altura aqui? Eu sou psicólogo, viu? Depois vocês passam lá, pega o meu... Brincadeira. Imagine que tem uma passarela ligando os dois prédios. A pergunta que eu vou te fazer é: o que é que tem no outro prédio que faria você atravessar? Tem que ser algo que você valorize muito. Faz sentido ou não? Eu atravesso por muitas coisas. Eu atravesso, obviamente, pela minha família. Eu atravesso por muitos conceitos. Por exemplo, eu atravesso por liberdade. Eu atravesso por
crescimento pessoal. Eu gosto disso, eu atravessaria por crescimento pessoal. Agora, eu não atravessaria por rotina. Quem aqui atravessaria por rotina, que gosta de rotina? Tem muita gente que gosta de rotina, atravessaria por rotina. Eu tenho que saber quais são os meus valores. Use essa ilustração e começa a identificar quais são os valores seus. Porque toda vez que você sente raiva, alguém contrariou algum valor que você tem. E é isso que chega no dia a dia da igreja. É essas demandas que chegam para você, pastor, ter que lidar. E aí você tem que entender que valores tem e fazer junto, seja com uma família, seja com 2 sócios, sejam com pessoas que convivem juntos, fazer o quê? Uma adequação de valores. Isso acontece no louvor da igreja. Ainda bem que no louvor das quadrangulares não tem briga, nem confusão e nem raiva. Não tem. Eu já vi isso por aí, aqui não. Mas quando tem uma briga, uma raiva, um ódiozinho, é porque teve valores contrariados. Faz sentido o que estou falando ou não? A segunda coisa que é extremamente importante, nós devemos tomar cuidado com as informações que têm gerado os valores em nós. Porque a gente começa a ouvir determinados tipos de assunto, daqui a pouco a gente está vestindo a camisa, daqui a pouco a gente está com a bandeira, daqui a pouco a gente está saindo para brigar na rua por conta daquilo. E aquilo passa a se tornar um valor nosso. E como Jonas, pode ser que esse valor não seja um valor que Deus queira em nós. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Mas é tanto TikTok, é tanto Instagram, é tanta coisa que a gente passa a valorizar por aí. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que valoriza o quê? A imagem. Todo mundo quer tirar uma foto bonita. Inclusive, Lu, tira aquela fotinha, tal. Bonita, estou pregando com a igreja bonita lá. Holofote, tal. Bonita, hein? Aquela foto lá, hein? Para o Instagram depois. Todo mundo quer foto no Instagram. Todo mundo quer o quê? Lugar bonito. A comida pode ser ruim, mas a foto é bonita? Sim, então vamos lá. Né? Tem carro antigo, tem gente que gosta de carro antigo, eu gosto. É lugar retrô, vamos lá. É lugar com uma iluminação diferente, vamos lá. As pessoas estão valorizando mais a imagem do que o conteúdo. Eu troquei os pratos de casa esses dias. Sabe por que eu troquei? Porque as fotos das comidas que eu estava fazendo lá não estavam ficando bonitas. Verdade. O prato, pastor Miguel, ele tinha uma borda colorida. A hora que você colocava uma comida bonita, com aquela borda colorida, eu falei, está com uma cara de pobre isso aqui, Deus me livre. Brincadeira, viu? Eu brincar, senão eu vou apanhar, porque tem gente que valoriza. Aí eu fui lá e comprei um monte de prato branco. Agora, quando eu vou fazer aquele macarrão, que não é macarrão, é pasta, faço o molho, a pasta italiana, faço um enroladinho assim, puxo para cima, põe uma folhinha verde e a foto fica maravilhosa. É assim. As pessoas estão valorizando mais a imagem do que o conteúdo. Elas não estão valorizando mais as pequenas coisas. As pessoas estão confundindo aquilo que é bom em detrimento daquilo que elas veem. Eu conto nas igrejas que eu prego, vou falar aqui, algumas pessoas já ouviram essa ilustração. Uma vez eu estava atendendo um casal, e esse casal, a mulher, a esposa, ela estava revoltadíssima com o marido, e ela falava assim, ele não sai comigo, ele não me leva para passear, ele não faz nada. E aí,
essa mulher citou, naquele encontro, ela citou um outro casal que nós conhecíamos em comum. Ela citou. Ela falou assim, ó, a fulana que é feliz, porque o marido dela, cada hora eles estão num restaurante diferente, num passeio diferente, e eu ouvindo. E começou a falar do outro casal. Eu ouvi, e uma coisa que essa mulher não sabia, é que aquele casal que ela estava citando, também fazia terapia comigo. O casal que tirava foto, tudo sorrindo, nos rolês, com os pratos de comida, nos restaurantes chiques, também estava fazendo terapia comigo. Detalhe, a situação desse casal era pior do que a deles. Você já parou para pensar nisso? Nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas. O casamento ele é feito de pequenas coisas, é bom dia, boa tarde, boa noite, me perdoe, obrigado. Não dá para mim ir no restaurante chique, eu vou no lancheiro. Não dá para mim comer um hambúrguer gourmet, eu vou no dogão. Mas o importante não é isso. O importante é olho no olho, o importante é a cumplicidade, o importante é estar junto, o importante é buscar ao Senhor juntos. Ei! Glória a Deus. Você quer ir num restaurante chique? Vá, eu vou também. Mas entenda que isso não pode ocupar lugar onde? No seu coração. Não tem que ser um valor seu. O valor seu tem que ser a sua família. Por isso, cuidado com as informações. Cuidado com tanta coisa que a gente vê aí. Faz sentido? Tem que saber priorizar. Tem que saber o que é mais importante. Não adianta ser pastor. A sua família é mais importante que a igreja. Valorize mais a sua família do que a igreja. Entenda isso. Sai com a sua família, vai passear, vai tirar foto, vai amar, vai ficar junto, vai conhecer lugares novos, senta, conversa, olho no olho. É assim que Deus quer, porque senão você acaba sendo pior do que o descrente, e não adianta ser pastor. É valor. Às vezes a gente entra num mergulhando. Preciso valorizar a obra, valorizar a obra, e tal, e vai mergulhando, vai mergulhando. Cuidado com esses valores que você vai adquirindo. Saiba que tem que existir uma hierarquia de valores. O que é mais importante para você? Deus é mais importante, mas a igreja não. Antes da igreja vem, sabe quem? Você, sua família. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Três. Já estou caminhando para terminar, viu, pastor? Então eu vou até às 11. 3. Aprenda a construir um contrato de valores. O que é isso? Converse sobre valores. Às vezes, com casais, eu tenho que ajudá-los a construir um novo contrato de valores, porque ele tem alguns valores, ela tem outros, e aí a gente combina dele abrir mão de alguns valores dele, ela abrir mão de alguns valores dela, para nós construirmos juntos os valores da família. E às vezes nós temos que negociar mesmo. E você está vendo que não envolve o emocional, envolve a lógica, envolve o raciocínio, envolve o pensamento. Faz sentido ou não? Então aprenda a discutir e a construir juntos valores. E a última coisa que eu quero dizer, essa é o último ponto, eu acredito que talvez um dos mais importantes. Aprenda a transmitir os valores corretos para as pessoas que estão convivendo com você.
transmita à sua igreja, aos seus liderados, transmita valores cujos estão alinhados com a palavra de Deus. Faz sentido ou não? Você é pai, você é responsável por construir os valores dentro da sua casa, os valores dos seus filhos. Algumas pessoas me acompanham, são amigos de longa data, conhecem a minha história. Eu, por muitos anos, eu me envolvi muito com a igreja, mas muito, todos os dias. Muito, todos os dias, de segunda a segunda. Aí diz que segunda era o dia da família, mas a gente estava tão cansado que nós não tínhamos tempo para isso. E aí de repente Deus vem, alguns anos atrás, e fala: para, você vai começar uma igreja, você vai começar um trabalho. Quando Deus diz isso, eu já me enchi de entusiasmo. Comecei a pensar: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou começar, eu quero e tal. Comecei a pensar a cidade que eu ia fazer, vou para tal lugar e tal. Comecei a pensar, sonhar, orar, jejuar, bora Deus. Olha o que Deus fez para mim, não, espera. E foi difícil. Eu tentei em Sumaré um trabalho, mas senti que havia um peso nas minhas costas muito grande. Falei: não é, Deus não está aqui, não é isso que Deus quer para mim ainda. E eu comecei então a esperar, orar, e aí eu não percebi. Nessa época, nesses anos, eu comecei a fazer coisas com a minha família que eu não tinha tempo. Eu comecei a viajar com a minha família, eu comecei a investir na minha família, eu comecei a passear, conhecer lugares, a viajar o Brasil com a minha família. Eu comecei a conviver com a minha filha num momento fundamental, porque ela estava na pré-adolescência. A pré-adolescência é onde as crianças começam a construir conceitos, é onde elas começam a adquirir valores. E nessa época, no começo dessa pré-adolescência, eu comecei a conseguir forjar valores na minha filha. Sabe como? Viajando de carro. Nós falávamos sobre política, falávamos sobre sexualidade, falávamos sobre temas como feminismo, falávamos sobre temas que estão aí, temas atuais, e conversávamos. Hoje minha filha é adolescente, ela tem 14 anos, ela vai fazer 15 anos. Ela lê livros maiores do que os livros que eu leio. Ela se interessa por esses assuntos, ela discute esses assuntos, ela pergunta para mim esses assuntos, e a gente conversa sobre isso, e ela já tem um posicionamento. Agora, será que eu ia conseguir fazer isso? Transmitir os valores que eu precisava transmitir. Olha aqui, pai. Você, pai, pastor, você é responsável por transmitir os seus valores aos seus filhos e à sua família. É verdade, mas não é em cima do púlpito. Em cima do púlpito, você transmite para a igreja. É no a sós. É no dia a dia. É saindo junto. É comendo junto. É viajando junto. É conversando sobre. Mas os pastores, os líderes, os empresários, eles não têm tempo. Eles estão correndo tanto, resolvendo tantos BOs, tantos problemas, que eles não têm tempo para aquilo que é mais importante. Eu vou fazer uma pergunta, seja sincero. Presta atenção em mim. Vamos voltar ao prédio, e com isso eu vou estar encerrando. Vamos voltar ao prédio. Você está em cima do seu prédio, lá em cima do prédio, do outro lado um prédio, uma passarela ligando os dois. Aquela pessoa que está te dando problema, que você está te desgastando com essa pessoa, está do outro lado, você passa?
Sim ou não? Seja verdadeiro. Você não passa. Você sai correndo, você pula do outro lado. Você prefere se matar. Eu sei. Às vezes eu prefiro. Brincadeira. Olha aqui. Se o seu filho estiver do outro lado, você passa. E por que no dia a dia você não valoriza mais ele? A esposa, sutilmente, você sabe o que o diabo faz? Olha aqui para mim. O diabo, ele usa a mesma estratégia que a gente vê nos ralis, no mar, na navegação. Ele não precisa, para ele tirar uma pessoa de uma rota correta, ele não precisa fazer com que essa pessoa se perca completamente. Basta ele colocar 1 grau na vida dessa pessoa, do lado errado, que ela vai chegar quilômetros e quilômetros de distância daquilo que ela precisava atingir. Faz sentido ou não? Eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria de orar pela sua igreja. Você que é líder, eu gostaria de orar por você, pela sua família. Se coloque em pé. Transmita os valores corretos. Construa um contrato de valores. Cuidado com os valores na qual tem te alimentado todos os dias. Entenda quais são os seus valores e ajude as pessoas a organizarem os valores delas. Feche os olhos. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui, por cada pastor, por cada líder, por cada irmão, por cada irmã. Senhor, eu oro por cada um para que o Senhor, ó Deus, ajude-os a entender com clareza o teu desejo, o teu propósito, a tua vontade, o teu valor, aquilo que o Senhor valoriza. Senhor, em nome de Jesus, essa não é uma palavra que traz, ó Pai, Senhor, revelações, não tem choro aqui, não tem nada, absolutamente nada emocional ou emotivo, mas em nome de Jesus, que as pessoas saiam daqui hoje, que esses irmãos saiam daqui hoje e pratiquem a tua vontade, que eles se alinhem com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor quer, e toda resistência, tudo que é contrário, eu declaro quebrado, caído por terra em nome de Jesus. Eu declaro que a paz vai reinar na vida do meu irmão, da minha irmã, dentro de sua casa, em suas igrejas, no seu ministério, em tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Eles serão facilitadores, administradores de conflitos, com sabedoria do céu, com entendimento do céu, para ajudar as pessoas, para aconselhá-las, para libertá-las através do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.